E aí, turminha, já responderam? Então, vamos corrigir. Lembrando que muitas atividades daí nós iremos bater um papinho. Então, nós vamos começar lá na página 43, certo? Vamos começar a nossa correção de hoje de língua portuguesa, páginas 43 a 45. Vou repetir. Pro, e as outras páginas? As outras nós vamos bater um papo a respeito dela, certo? Do que está falando, porque cada um tem que dar a sua opinião. Então, vamos lá. Na página 43, nós tínhamos lá, em relação à reportagem... apresentada pela professora Fernanda, o trabalho desenvolvido pelos pesquisadores foi em torno de um aparelho de uso muito frequente hoje em dia. Que aparelho era esse? Vocês tinham que assinalar com X. Qual aparelhinho que vocês assinalaram? Isso mesmo, o celular. E aí, a Marina ficou um pouco confusa, não foi? Sobre a diferença de notícia e reportagem. Então, a professora Fernanda, para ajudar a esclarecer essa dúvida, ela fez a seguinte tabela e pediu para que os alunos fizessem a relação sobre as características de uma notícia e de uma reportagem, que são gêneros textuais. Então, relata um acontecimento novo. Vamos ver o que é? É uma notícia. Quando relata um acontecimento novo, é uma notícia. Quando acontece algo que ninguém sabia, notícia. Aquela que dá detalhes sobre um fato que já foi noticiado, ó, que já foi notícia. Então, é uma reportagem. E o que é um texto de curta extensão? É uma notícia. A notícia, ela é bem curtinha. E um texto longo? Ela vai ser uma reportagem. Um texto longo que vai explicar o que aconteceu naquela notícia. E qual que é o uso de falas de pessoas entrevistadas? Tanto pode ser a notícia, que tem a entrevista, como também uma reportagem. Exercício 3. Informações que antes eram conhecidas apenas pelos cientistas chegam a toda a população com a divulgação de reportagens científicas. No caso de Mexendo com Sua Cabeça, descobrimos que as opções para dar uma vida saudável envolvem o quê? Usar o celular de uma forma adequada. Eu não preciso parar de usar o celular e nem usar muito o celular. Eu vou usar o celular de uma forma adequada. Apesar do seu conteúdo, uma reportagem científica não é escrita por cientistas ou pesquisadores, mas sim por jornalistas. Então, vocês tinham que voltar lá no texto e sublinhar o nome do jornalista. E o nome do jornalista, lá no Mexendo com a Sua Cabeça, Elton Simões Gomes, certo? Releia a reportagem observando as imagens. Note os desenhos e as cores. Na sua opinião, as imagens auxiliam para a gente compreender melhor o texto que nós estamos lendo? O que você acha? Sim, né? Nós já comentamos sobre isso. As imagens, elas complementam o que é abordado no texto. Elas vão auxiliar, vão nos ajudar a compreender melhor esse texto. Então, nós tínhamos lá expressões como mexendo com a cabeça, bagunça do cérebro, não são comuns em textos científicos ou em reportagens, pois pertencem à linguagem informal. Essas palavras, essas frases que estão ali, é uma linguagem informal. Então, vocês tinham que voltar ao texto e sublinhar outros exemplos de expressões utilizadas como linguagem informal. Então, eu poderia pegar
esta parte do texto e sublinhar. O aparelho é todo pensado para fazer você ficar louco. Ou então eu poderia sublinhar: pinta algumas notificações. Poderia também pegar esta outra parte do texto e sublinhar, querendo loucamente postar. Se fosse um cientista, ele não ia escrever desta forma. E por que você acha que essas expressões foram usadas na reportagem? Por quê? Porque este recurso ajuda a aproximar a ciência do cotidiano das pessoas, pois a linguagem científica não é conhecida de todos. É como a Pro falou, se fosse um cientista escrevendo essa reportagem, ele não ia escrever nada desta forma. E aí a gente não ia conseguir entender também quase nada, porque ele ia usar expressões científicas. E para escrever uma reportagem, é comum que sejam feitas entrevistas. Então, vocês tinham que voltar no texto e procurar uma fala de um entrevistado, que está entre aspas, e copiar a frase aí. Então, eu poderia colocar: o celular já é uma extensão do nosso cérebro, você utiliza-o como parte da memória, como se fosse parte de você. Olha essa frase, ela está entre aspas, ela foi dita por alguém. Ou eu poderia dizer: você faz uma ação, tem a liberação de dopamina e se sente bem. A tendência é querer fazer isso mais vezes. Olha só quem disse, já está aí. O smartphone deixa a gente conectado 24 horas por dia, recebendo uma injeção de substâncias no cérebro cada vez que apertamos a bolinha do celular. Tem gente que diz que o celular tira o treinamento do cérebro, que faz mal. Pode fazer, se você deixar de usá-lo para funções mais complexas. O celular é uma ferramenta aliada. Você pode deixar funções corriqueiras, ou seja, do nosso dia a dia, para fazer nele e usar o cérebro em atividades mais complexas. Então, essas são algumas frases que vocês poderiam ter copiado. Aí nós tínhamos que voltar na reportagem científica e observar esses dois trechos que foram retirados do texto que nós lemos. Nós vimos que nesse primeiro trecho, que está em lilás, existe uma palavra que está sendo explicada. Então, nós tínhamos que circular que palavrinha era essa. É a palavrinha dopamina, né? E o que quer dizer dopamina? É uma substância, dopamina é uma substância que é responsável por gerar sensação de bem-estar em nosso corpo. Quando a gente faz algo que deixa o nosso corpo muito feliz. Então, essa substância é chamada de dopamina. Já na letrinha B, a gente tinha que procurar a expressão círculo vicioso e sublinhar a explicação que foi dada para ela. Então, o que é um círculo vicioso? Você faz uma ação, tem a liberação de dopamina e se sente bem. A tendência é querer fazer isso mais vezes. É o círculo vicioso. Então, ele explicou o que é um círculo vicioso. Quanto mais a gente faz e se sente bem em relação a essa substância dopamina, mais a gente vai querer fazer. E aí, para finalizar, o exercício 9, segundo a reportagem, cientistas e pesquisadores chegaram à conclusão de que para o cérebro, o celular já virou parte do nosso corpo. E aí, o que você acha o que você acha que essa reportagem quis dizer ao afirmar que o celular já faz parte do nosso corpo? O autor ele faz essa comparação com o objetivo de demonstrar que hoje em dia, que atualmente, o celular se tornou tão essencial na vida das pessoas como uma parte do seu próprio corpo. Você consegue viver sem celular? Quem tem celular.
Quem tem celular sabe que não consegue viver sem um celular. E a questão da letrinha B e a número 10, nós iremos também fazer numa aula de interação. Estou orgulhosa do seu desenvolvimento. Espero vocês na nossa próxima aula já já. Beijinhos.